Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos entrar no capítulo mais maravilhoso do mundo todo. De todas as matérias já fizeram uma votação na BBC e quem ganhou foi a isomeria. A isomeria é um assunto maravilhoso. É um assunto do qual eu me debruço mais, né? Acho que todo professor tem um assunto na qual ele vai se debruçar, vai se dedicar mais. Para mim é orgânica, dentro de orgânica é isomeria. Eu gosto muito de isomeria. Fico até um pouco triste de não poder dar isomeria pessoalmente para vocês, porque muda, né? Muda completamente. Mas falando da importância dele no vestibular, ele é dentro de orgânica, reações orgânicas. E isomeria é o que mais cai. É assim, é aquela escala, né? Isomeria, reações orgânicas e reconhecimento de função orgânica. E esse top 3 fica variando de universidade, né? No Enem, o que mais cai é reação orgânica. Na UERJ, o que mais cai é isomeria, até porque a reação orgânica só cai no primeiro exame, né? Então, se você for pegar proporcionalmente, com um exame específico, a reação orgânica cai até mais que a isomeria. Mas, assim, é um assunto muito interessante, tá? A gente vai começar a ver isomeria, tá? Tem algumas coisas que quando eu for falar para você anotar, é muito importante que você anote, tá? O que que acontece? Vamos lá. Eu tenho isso em PDF, depois eu posso te mandar em PDF, com mais anotações que eu já tinha feito. Vamos lá, olha só. Isomeria. A isomeria ela é dividida em dois casos: a plana e a espacial. Tudo bem? Só que essa plana, agora anota, ela é chamada, o nome mais correto seria isomeria constitucional. A gente vai ver no exercício que o cara usa esse termo. Então, a isomeria constitucional é a isomeria plana, tá? Como que se resume a maioria das questões? Você ficar comparando duas estruturas, ver se elas são isômeras e qual tipo de isomeria que existe entre elas, né? Questões já de um nível acima são que eles te dão uma fórmula molecular e pedem para você escrever todos os isômeros ali possíveis. Na lista tem uma questão da UERJ, tá? Depois eu gostaria que você tentasse fazer, que ele pede para você desenhar todos os isômeros de uma fórmula molecular que ele dá, que é um alcilo. A questão era do exame de qualificação e foi bem complicadinho, tá? Vamos lá, olha só. Então, no que consiste o isômero no fenômeno da isomeria, né? O que seria o fenômeno do isomeria? Você tem a isomeria, beleza? Isomeria é aquele fenômeno que ele, quando você tem a possibilidade de ter substâncias que apresentam a mesma forma molecular e estruturas diferentes. Quando a gente tem a estrutura, né, a diferença é na ordem de arrumação dos elementos, a gente diz que isso é a isomeria constitucional, tá? Por que constitucional? Porque a ordem dos elementos é diferente. A sequência dos elementos muda. Na isomeria espacial, a sequência é a mesma. O que muda é como ele está arranjado no espaço. Sacou a parada? Então, isomeria, mesma forma molecular, estruturas diferentes. Essas estruturas diferentes cabem a nós duas interpretações. A sequência dos átomos ser diferentes, a isomeria constitucional. A isomeria espacial, a gente vai ver mais para frente, tá? A isomeria constitucional ou plana, né? Eu deixo ele plano porque com certeza você já escutou falar bem mais de plana, mas a constitucional, agora eu vou começar a falar de constitucional, tá? Existe uma outra que é a conformacional. O que é a isomeria conformacional? É que muda o ângulo. Depois eu mostro para vocês, tá? Vamos lá. A isomeria plana ela é dividida em 5 casos, tá? Dentro desses cinco casos, eu estou indo por ordem de prioridade. Depois você vai entender. O primeiro é a isomeria de função. O que é a isomeria de função? Fala comigo. Quando tem isomeria plana, a diferença que o cara apresenta, existem três tipos, que a diferença que o cara apresenta é o tipo da isomeria. Então, se o cara são isômeros de função, eles são o quê? Eles vão apresentar funções diferentes. Então, os casos mais comuns é álcool ser isômero de éter, aldeído de cetona, ácido de éster. Cabe aqui um parênteses que álcool, éter e também fenol. Né? Cabe escrever aqui para vocês
Só que existe uma situação na qual existe uma condição para isso acontecer. Para que o fenol entre aqui nessa brincadeira, notem, o álcool e o éter tem que ter no mínimo 6 carbonos. Ou seja, não é todo álcool que é isômero funcional de um fenol. Porque o fenol, por si só, tem que ter hidroxila ligado no anel aromático, que tem 6 carbonos. Então, meu álcool também tem que ter no mínimo 6 carbonos. Tá ok ou não? Foi? E o fenol, para você conseguir transformar ele, por exemplo, você tem um fenol, olha só, aqui. Você tem um fenol. Vou rabiscar aqui, minha mesa digitalizadora não chegou ainda. A Amazon tá me sacaneando, ó. Aqui você tem o fenol, certo? Para você, para você pegar esse fenol e transformar num álcool ou num éter, no mínimo, a estrutura que a gente está conversando tem que ter o quê? 7 carbonos. Porque se eu pegar aqui o CH3, olha o que eu posso fazer. Eu posso tirar essa hidroxila daqui e pendurar aqui. Aí vai virar um álcool, que é isômero desse fenol aí que eu estou desenhando. Então, por isso que você não pode pegar um fenol puro e dizer que ele é isômero de um álcool de um éter. Tem que, no mínimo, obter essa condição aí. Tá? Aldeído de cetona, você pode ver pelo grupo funcional, né? Carbonila e ácido carboxílico éster. Vamos ver os exemplos. Ó. Você tem aqui, né, o álcool C2H6O, a mesma forma molecular. Aqui, ó, hidroxila ligado a carbono saturado. Esse aqui é o etanol. E aqui quem é? É o oxigênio entre o quê? Fala. Entre carbonos. Isso aí seria o éter. Agora, anota. Os isômeros planos, por apresentarem conectividade entre os átomos diferentes, eles vão apresentar propriedades físicas diferentes. O etanol e o éter, entre esses dois, o mais volátil é o éter. O éter faz ligação de polo. E o etanol faz ligação de hidrogênio. Você está vendo ali, OH. Ou seja, essa conectividade dos átomos permite que eles apresentem propriedades físicas diferentes. Já na isomeria espacial, isso não acontece. Eles não apresentam, só apresentam, vou colocar assim, as propriedades físicas são iguais, né? A conectividade dos átomos é igual, eles vão apresentar uma propriedade física diferente, que é característica desses compostos. Tá? Aí, professor, como assim conectividade? Vou até mudar de cor para você entender isso melhor. Tá? Ó, carbono, olha a conectividade. Esse aqui que eu estou falando de conectividade. Ó. Aqui, conta comigo a conectividade. Carbono, carbono, oxigênio. Olha a conectividade aqui. Carbono, oxigênio e carbono. Eu mudei a ordem que os átomos estão ligados. Por isso que eu digo que a isomeria é constitucional. Show de bola? Você olhando para a fórmula, você não tem como afirmar, por exemplo, cheguei para você, C2H6O é um álcool ou é um éter? Você não tem como afirmar, só se o cara te der outras informações, tá? Mas assim, uma dica, você olhando para a fórmula, para você saber se é um álcool ou um éter, primeiro que só tem um oxigênio. E, se você olhar, isso é importante, o número de hidrogênios é o dobro mais 2, então provavelmente não tem ligação pi, tá? Não tem ligação dupla. Então já é umas coisas que a gente vai o quê? Pegando com... Isso não é, você bater o olho e saber, opa, deve ser isso e isso. Não, algo a mais. Se você bater o olho, você já começar a ter essa percepção, te ajuda muito, tá? Aldeído de cetona, se você olhar, olha a forma molecular. O hidrogênio é o dobro do número de carbonos. Por quê? Porque no aldeído e na cetona você tem o C dupla, né? Olha a conectividade. C, C, C. C, C, C. Mas olha para o C do meio. Aqui é CH. Aqui é C dupla O. Né? Você meio que mudou como os átomos se ligam. Você mudou ali onde o C dupla O está. Depois eu vou te falar, professor, você não mudou a posição? Por que não é isomeria de posição? Depois eu te explico por que não. Tá? Mas assim, ó. Eita. Isso aqui, carbonila na ponta, carbonila no meio.
Aldeído é isômero funcional de cetônio. Tudo bem ou não, gente? Certo? É interessante você guardar esses principais casos, tá? Ó, ácido carboxílico é isômero funcional de éster. Olha a conectividade dos átomos, né? Você mudou a conectividade dos átomos. Aqui é o C-OOH, que é a carboxilo, e aqui é o COOH, COO, que é o carboxilato. Isômeros funcionais. Tá ok isso, gente? Tá beleza? Vamos lá. O isômero de cadeia, de novo. Se o isômero é de cadeia, o que vai acontecer? Ó, vou te dar alguns exemplos. Eita, peraí. Se a isomeria é de cadeia, o que vai acontecer? A cadeia é diferente. É aquela que os isômeros têm a mesma função, porém cadeias diferentes. Isomeria de função, funções diferentes. Isomeria de cadeia, mesma função e cadeias diferentes. Nós estamos vendo aqui hidrocarbonetos. Ó, o propeno e o ciclopropano. Um tem a cadeia aberta, o outro tem a cadeia o quê? Fechada. Tudo bem ou não? Mudei a cadeia entre eles. Ó, hidrocarbonetos, C4H10. Um é o metilpropano e o outro é o butano. Esse cara aqui é um carbono terciário. Se ele é um carbono terciário, tem ramificação. Aqui só tem carbono primário e secundário. Então não tem ramificação. Então uma cadeia é ramificada e a outra é normal. Isômeros de cadeia. Show? Posição. Os caras têm que apresentar a mesma função, a mesma cadeia e mudar a posição. Aí que entra o detalhe. Você deve estar reparando que a isomeria de posição é a mais restrita de todas. Para ser isomeria de posição, só pode mudar a posição. Como assim, professor? Volta aqui, ó. Ó. Volta aqui no aldeído na cetona. Ó. C dupla O na ponta e aqui no meio. Ó. Eita, tá feio. Mas vamos lá. C dupla O na ponta, C dupla O no meio. Você não mudou a posição do C dupla O. Mas quando você muda a posição do C dupla O, a função muda. Então o cara não é isômero de posição. O cara é isômero de função. Que existe uma prioridade. Função, cadeia e posição. Por isso que é só isômero de posição quando você muda, quando a função e a cadeia estão fixas, quando você só muda a posição. Entendeu essa parada de ordem de prioridade que eu falei? Então, assim, ó, aqui. Posição. Mudou a cadeia? Não. Mudou, mudou a função? Não, é hidrocarboneto. Aqui a dupla está no primeiro carbono e aqui a dupla está no carbono de número 2. Mudei a posição da dupla. Tá? Ó, olha o grupo funcional. As duas funções são álcool. A cadeia é a mesma, só que uma hidroxila está ligada no carbono que é 1 e a outra hidroxila está ligada no carbono 2. Mudei a posição do grupo funcional e continuei essa mesma função. No caso da hidroxila, permite isso. Tudo bem? Beleza? Ó, a diferença, né? Isomeria existe essa prioridade, né? Primeira, segunda e terceira. Primeira, segunda e terceira. Isomeria de função, o que vai mudar é a função, tem esses pares aí, né, que a gente aqui pode se estender a fenol, né, mas depende daquela condição. A cadeia, você pode mudar a cadeia, ou ela é normal, ou ramificada, pode ser mais o quê? Aberta ou fechada, homogênea e heterogênea. Toma cuidado que não pode ser saturada e insaturada, tá? Porque saturada e insaturada você muda a forma molecular. Porque para ser isomeria tem que ter o quê? A mesma forma molecular e estruturas diferentes. Terceira posição. Terceira seria de posição, você pode mudar a posição da ramificação, da insaturação do grupo funcional. Tá bom, gente? Tranquilo até aí? Agora vamos ver os outros casos que fogem a isso. A metameria, que é a isomeria de compensação, tá? É a isomeria, é um caso particular da isomeria de posição, porque as duas estruturas que vocês estão comparando tem que ter heteroátomo. As duas. Ou seja, se você reparar, olha o cara de cima para o cara de baixo. Eu não andei com oxigênio, eu não botei o oxigênio para o lado, né? Ou seja, a metameria ou compensação, eles diferem pela posição do heteroátomo na cadeia. Você vai ficar andando com o heteroátomo dentro da cadeia. Ou seja, as duas estruturas têm que ter heteroátomo. Tá ok?
Então, essa seria a metameria. A tautomeria é aquela do enol, né? Ó, se você olhar, isso aqui é um enol, só que é um enol ligado, olha só, ligado a um carbono, uma hidroxilo ligado a um carbono insaturado. Esse carbono insaturado é primário. Quando ele é primário, ele vira um aldeído. O equilíbrio poderia estar representado para você assim, ó, uma seta gigante para a direita e uma pequenininha para a esquerda. Quer dizer que o enol é muito instável. Ele vira o quê? Aldeído. Como que ele vira? Essa ligação π vem para cá, né? Ó, ela vem para cá. Show. E esse hidrogênio, ele vem para cá, para esse carbono. Foi? A ligação π vem para cá e esse hidrogênio sai daqui e se liga aqui no C2, CH2 para virar CH3. Tranquilo isso? E quando for um enol, olha lá. Aqui tem a setinha. Aqui você tem um enol e a hidroxila está ligada a um carbono secundário, você vira o quê? Uma acetona. Aqui tem um exemplo aí para contextualizar dentro da biologia, que você tem a guanina, né? Ó, aqui na guanina, na forma enólica, aqui, olha só, você tem uma hidroxila ligada a carbono insaturado, né? Porque isso aqui, se você olhar, essa aqui é uma função imida, tá? Porque é um N dupla, é um N com dupla. Não se liga muito nisso não. Mas como eu tenho hidroxila ligado a um carbono fazendo insaturado, olha só, ele entra em equilíbrio e vira o quê aqui? Ele vira um C dupla O, né? Aqui você teve um equilíbrio por tautomeria, né? Você mudou a função aí, tá? Beleza? Show de bola até aí? Tranquilo? A gente viu todos os casos, né? Aí tem um resumão, né? Na hora que você estiver vendo fazendo um exercício de isomeria, é interessante você ver como que seria essa parada, né? Sempre você fazia as perguntas para você. Os isômeros constitucionais pertencem à mesma classe de função? Se você falar que não, você vai ter que ver. Existe equilíbrio entre eles? Aí, se não, é isomeria de função. Se sim, é tautomeria. Né? Aí, se eles pertencessem à mesma função, a cadeia é do mesmo tipo? Aí não, é isomeria de cadeia. É só meio que um cronograma de algumas perguntas que você vai se fazendo na hora de você verificar a isomeria, tá? Vou pegar esse caso. Olha esse caso aí. Vou pegar um exercício para a gente comentar. Ó, olha esse caso aí. Ele pergunta qual tipo de isomeria existente entre eles. Se você olhar, ó, esse pedaço aqui, ele não muda nada, né? Para a esquerda. O dupla N traço N. O dupla N traço N. O que te leva muito, né? Característico é essa aqui. Tá vendo? Isso aqui. Essa cadeia aqui, como que ela é? CH2, né? Ó. Aí você tem CH. E preso nesse H, você tem dois CH3. Então você tem um cara para baixo e um cara para o lado, né? Ou seja, se você reparar, essa estrutura é como, gente? Fala comigo, se você reparar. Fala. Essa cadeia aqui, ela é normal, não tem ramificação. Aqui tem. Então você mudou a cadeia. Então aqui é isomeria de quê? De cadeia. Tranquilo? Ó, depois você tenta fazer essa tem na lista, essa aí também tem na lista, essa também tem na lista, tá? Dá uma essa aí também, beleza? Essa aí é uma específica da UERJ. Tenta fazer, tá? Ela com calma, qualquer coisa me chama, beleza? Show? Agora a gente vai entrar na isomeria espacial. O que é a isomeria espacial? É a estereoisomeria. Ela é dividida em dois casos, tá? Os estereoisômeros. Você tem vários tipos de estereoisômeros, né? Eles têm a mesma forma molecular, a mesma estrutura plana, né? Ou seja, interprete isso como a mesma conectividade entre os átomos, né? E diferentes fórmulas espaciais, tá? A arrumação do cara no espaço é diferente. A primeira que a gente vai ver é a geométrica, tá? A geométrica é conhecida como isomeria cis-trans. Ou de estereoisômero. Por que eu botei isso? Porque a isomeria geométrica, na verdade, ela é um caso particular da isomeria ótica. Como assim, professor? Por exemplo, no ensino superior, você não entra falando de isomeria espacial e o cara fala da geométrica. Não, o cara já vai falando da isomeria ótica, fala dos enantiômeros e diastereoisômeros e cita esse caso. Tá? Assim, é muito importante que você
Saiba identificar numa cadeia aberta, quando você tem isomeria cis-trans. Vamos lá? Você tem que ter uma dupla entre carbonos, tá? Ou, toma cuidado, aqui eu estou botando o caso mais simples, etilênico, tá? Pode não ser etilênico, ou seja, como assim? O fato dele não ser etilênico, ele pode ter uma dupla sem ser entre carbonos, tá? Pode ser uma dupla sem ser entre carbonos, pode ser uma dupla entre nitrogênios, como caiu no Enem, tá? Mas tem que ter uma ligação dupla porque ela é rígida. Na cadeia fechada, depois eu te mostro. E os ligantes do carbono que fazem a dupla precisam ser diferentes, ou seja, R1 tem que ser diferente de R2. Ó, aqui, R1 diferente de R2. R1 diferente de R2. O caso mais emblemático que eu botei é esse aqui, do but2eno, né? Se você olhar aqui, hidrogênio e CH3, hidrogênio e CH3. Aqui, se você olhar, no but1eno eu já não tenho a possibilidade da isomeria, porque como a dupla está na ponta, no carbono da ponta eu tenho o quê? 2 hidrogênios. Dois hidrogênios. Tranquilo ou não? Você tem 2 hidrogênios ali ligados no carbono da dupla. Tá ok? Beleza? Por que a gente fala que eles são diastereoisômeros? Porque o isômero cis e o isômero trans, depois eu vou desenhar para vocês, eles têm uma particularidade, tá? Então vamos lá. Ó, olha esse exemplo aqui que eu dei para vocês. Se você observar aí comigo, você tem uma dupla entre carbonos, né? Hidrogênio ligado a Cl, hidrogênio ligado a Cl. Esses dois caras aqui são diferentes, então você tem a isomeria cis-trans. Nesse caso aqui, você tem que olhar para o carbono. Qual é o cara de maior prioridade? É o cloro. O cloro é o cara de maior prioridade, tá? Ou seja, se o cloro é o cara de maior prioridade, aqui nesse carbono, ele tem a maior massa. Quem é a maior prioridade? É o cloro. Então, os dois de maior prioridade estão para o mesmo lado. Então, esse cara aqui é o isômero cis, né? O outro ali vai ser o isômero o quê? Cloro aqui. E aqui quem? O cloro. Esse aí vai ser o isômero o quê? Eles estão na transversal, que ele ali vai ser o isômero trans. Tá? A prioridade quando você for dar o nome cis e trans é a massa. Tá ok? Show de bola? Aí, só para você dar uma olhadinha. Existem algumas situações, nesse caso do cis e do trans, que você está vendo. Ponto de fusão e ponto de ebulição estão um pouco diferentes, né? Porque o isômero, quando ele é cis, tá? Ó, pega aqui. Quando o isômero é cis, ele tem uma polaridade, né? Porque esses dois vetores aqui, porque esses dois caras são mais eletronegativos, então eles puxam o quê? Fala. A densidade eletrônica para ele. No total, a molécula ela tem uma polaridade resultante. Então ela vai ser uma molécula o quê? Polar. Show? Se você olhar, olha só, o ponto de ebulição desse cara aqui é maior. Agora no trans, o que vai acontecer? Esse cara puxa para cá e esse cara puxa para cá, ele tem uma característica apolar. Aí se você, professor, mas o ponto de fusão é maior. Eu sei, mas no trans o encaixe entre as moléculas é mais fácil. Como você, ponto de fusão é a saída do estado sólido para o estado líquido, o arranjo deles na estrutura sólida conta bastante. Quando o cara é trans, ele consegue se encaixar de forma melhor, tá? Do que o cis. Só que o cis é o quê? Ele é polar. Como ele é polar, ele vai ter um ponto de ebulição maior. Tá bom? É mais difícil quebrar aquelas interações entre eles no estado líquido. Show de bola? Então, vamos lá. But2eno, olha lá, o exemplo, ó. Você pega essa linha imaginária, aqui. Prioridades diferentes, né? Tá vendo? Ligantes diferentes, desculpa. Ó, mesmo lado cis, na transversal é o quê? É o trans. Tudo bem?
Agora, eita, caramba. Deixa eu consertar aqui. Era para estar isso aqui assim. H aqui. Desculpa, gente. E o CL para cá. Tá? O que você está observando aqui? O que você está observando aqui? Esse aqui. Vamos lá. Existe um termo na qual você pode usar que é a isomeria Z e E. Tá? Z e E. Aqui tá. Pera aí. Esquece. Aqui, ó. É trans. Aqui é trans. Trans. Ou é. Tá? Aonde isso é utilizado, cara? Calma, vamos com calma. É obrigatório. Repara no boot 2L para esse cara. Qual é a diferença? Olha quantos hidrogênios eu tenho. Tenho 2 aí, né? Tenho 2 hidrogênios. É como se fosse isso aqui, ó. Presta muita atenção agora. C dupla C. Ó, tem hidrogênio, 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 hidrogênio. Tá? Aí, desse termo que eu estou te desenhando, para o boot 2N, o que eu fiz? Eu tirei 2 hidrogênios e pendurei 2 carbonos. Então, eu digo que ele é dissubstituído. Aqui, nesse caso, o que você fez? Você tirou 3 hidrogênios e pendurou um radical. Você entendeu o que eu falei? Quando tem isso, é obrigatório que você escreva a nomenclatura Z e E, tá? Mas assim, a gente aceita o cis e o trans. Como assim, professor? Cis e trans só serve quando é dissubstituído. Z e E serve para todos os casos. E o Z e o E você tem que ver a prioridade pelo número atômico. Quem tem o maior número atômico? CH3 ou Cl? O Cl, né? Porque você vai ver o primeiro cara ligado. Nesse carbono, o primeiro cara ligado é o carbono, e nesse carbono, para cá é o Cl. Então você vai comparar, o Cl tem a maior prioridade. Aqui o carbono tem a maior prioridade. Então os de maior prioridade estão para o mesmo lado, é trissubstituído, então você usa a nomenclatura Z, tá? Assim, isso é mais, eu acredito que isso é muito mais termo-chave para você. Se o cara falar Z ou E, tu já fica ligado o que é. Esse rimou Z ou E, tu já fica ligado o que é. Tu já tipo assim, pô, a isomeria geométrica que ele está falando, é de dupla, né? Z e E. Z é o cis, né? Tem os dois caras de maior prioridade estão para o mesmo lado e o E, os de maior prioridade estão para o mesmo lado. Só toma cuidado para você não falar tipo assim, quando os ligantes iguais estão para o mesmo lado, ele é cis. Você não pode generalizar isso, porque o cara pode vir fazer isso aqui contigo, ó. C dupla C, aí ele bota aqui, ó, CH3, aí aqui ele pega CH2, CH3, aí você bota aqui CH3, e aqui você bota hidrogênio. Tudo bem? Se você olhar, quem é o cara de maior prioridade? Pendurado nesse carbono. É esse cara aqui. Oi? Ah, professor, como assim? Ó, carbono está ligado a carbono. Carbono está ligado a carbono. Empatou. Olha o seguinte. Esse carbono está ligado a outro carbono e esse carbono está ligado a hidrogênio. Então, esse aqui ganha. Entre esses aqui, qual a maior prioridade? É o CH3. Né? Ou seja, esse isômero aqui é o isômero que é ou isômero trans. Tá bom? Toma cuidado. Os iguais estão para o mesmo lado. Essa parada de iguais para o mesmo lado funciona em algum momento. Que é nesse caso aqui, né? Os iguais estão para o mesmo lado porque ele é dissubstituído. Mas não precisa ser dissubstituído de coisas iguais. Aquele exemplo deu mais simples. Quero que você guarde sempre a ordem de prioridade. Vê a ordem de prioridade. Tá? Olhe a ordem de prioridade. E tentem ver muito isso na estrutura em bastão, né? Ó, o cis e o trans. O trans
é aquele zigue-zague normal. Botei aqui para você. E o cis é, ó, subir, descer. Se eu subir de novo, a dupla tá aqui. Eu desenho quem? O trans. Eu vou descer. Esse aqui é o cis, tá? Para você treinar sua visualização. Isso aí a gente passou um pouco do Z e do E. Ó, só fazer um comentário aqui rápido. Vou apagar, né? É vídeo, tu pode voltar, pá. Vou apagar rapidinho aqui para falar. Quando você tem... Eita, peraí. Ih, meu Deus. Quando você tem a cadeia fechada, tá? Não é muito comum de aparecer, mas na cadeia fechada você não tem um cara... A gente diz assim, quando você tem uma dupla, você tem um cara para cima e para baixo da ligação. Quando você tem a cadeia fechada, você tem um cara para frente e para trás. Tá? Então, olha só. Você tem a cadeia fechada. Foi ou não? Aí o cara faz assim, ó. Ligação cheia. Ligação tracejada. Ligação cheia. Ligação tracejada. Tá? Aqui é hidrogênio. Vamos pegar. Aqui é CH3 para fora. Tá? Aqui é hidrogênio. E aqui é CH3. Foi ou não? Beleza? Você está vendo que os de maior prioridade estão para fora. Então, esse vai ser o isómero cis. Agora, na cadeia, não necessariamente os caras precisam ser carbonos vizinhos. Pode estar um aqui e o outro aqui. Entendeu? Ó, vou pegar esse aqui. Porque a cadeia ela é uma estrutura rígida como um todo. Né? Aí aqui, ó, poderia estar assim. Aqui você também tem isomeria, tá? Geométrica. Não necessariamente em carbonos vizinhos. O lance que eu falei que eles são diastereisomos. Pega o but2eno. Ó, desenhei o isômero cis. Peguei um espelho plano. E eu quero que você compare com o isômero trans. Como que é o isômero trans? O trans é assim, né? Ficou meio apertado aí, mas você vai entender o que eu quero dizer. Ó, se esse cara é o objeto, e eu boto ele na frente do espelho, tem que aparecer uma imagem. O isômero trans é a imagem do isômero cis? Não. Então, eles são diastereoisômeros. Tudo bem? Porque você tem enantiômero e diastereoisômero. Enantiômero, um é a imagem do outro. Diastereoisômero é o quê? Um não é a imagem do outro. Por isso que a gente fala que eles são diastereoisômeros, tá? Beleza? Aí tem uma aplicação da gordura cis, da gordura saturada, da gordura trans, né? Que ele fala da gordura trans, da gordura cis, beleza? Todo óleo de origem vegetal, ele tem uma parte hidrocarbônica que é cis. Aí a indústria alimentícia hidrogenou esses caras para poder formar a gordura saturada, que ela é sem dupla ligação, só que ela dificilmente ela demora a ser metabolizada pelo nosso organismo, né? Aí o que eles fizeram? Eles pegaram e ao invés de hidrogenar todo o óleo, eles fizeram uma hidrogenação parcial. Essa hidrogenação parcial produz a gordura trans, ou seja, óleo vegetal. A hidrogenação total dele, eu formo o quê? Fala, a gordura saturada. A hidrogenação parcial, eu formo a gordura trans. A gente vai ver isso melhor quando a gente estiver vendo reação orgânica. Eu vou cair com isso mais para dentro de vocês. Mas assim, como a gente já vai ter visto isomeria, a gente vai poder discutir isso melhor. Tá bom? Beleza? Depois, ó, tentem fazer esses exercícios aí. Eles estão com alguns rabiscos meus, tá? Só fazer esses exercícios aí. Tem esses exercícios que estão aí, eles estão na lista, tá? Então depois vocês tentem fazer. Já já eu volto para a gente ver a ótica. Beijo! Qualquer coisa é só falar comigo, hein? Vambora!